os painéis solares viraram um problemão. O que começou como um avanço ambiental e tecnológico exemplar e que ajudou milhões de brasileiros a economizar, acabou criando distorções que o país agora tenta corrigir. O Brasil vive um paradoxo. Quanto mais gente produz a própria energia, mais difícil fica equilibrar o sistema elétrico e mais alta tende a ser a conta de quem não tem o painel no telhado. E o interessante é que essa história tem duas dimensões. Uma é econômica, sobre como subsídios criados para incentivar a energia solar acabaram pesando na conta de quem ficou de fora dela. E a outra é técnica, sobre como milhões de telhados gerando energia ao mesmo tempo estão bagunçando o funcionamento da rede elétrica. Pode parecer complicado, técnico, mas vai dar bom. Confia e segue o Invest News. E entender isso ajuda a explicar o que está em jogo quando se fala no futuro da matriz elétrica brasileira. Bora lá? Essa história começa em 2012, quando a ANEEL criou as regras da chamada Micro e Mini Geração Distribuída, MMGD. A ideia era transformar o consumidor em produtor. Quem gerasse energia poderia jogar o excedente na rede e depois usar os créditos equivalentes. Então, durante o dia, quando o sol está forte, o painel gera mais do que a casa consome, né? Esse excedente vai para a rede da distribuidora. E à noite, quando o consumo é maior e o painel não está produzindo, o consumidor resgata essa energia na forma de crédito. O sistema funcionava quase como a poupança da luz. Mas tinha um detalhe: quem gerava a energia não pagava pela infraestrutura da rede, mesmo usando os fios, os transformadores para enviar e receber eletricidade. Então era como usar a estrada, mas sem pagar o pedágio. E como a rede precisa continuar sendo mantida, o custo foi sendo redistribuído entre quem não tinha painel solar. Aí é aquela regra da economia, né? Os agentes econômicos reagem a incentivos e o número de instalações explodiu. Em 2015, tinha só 600 sistemas de energia solar em funcionamento em 230 cidades brasileiras. Hoje, em outubro de 2025, são quase 4 milhões de sistemas e só 11 dos 5.571 municípios brasileiros não têm nenhum desses retângulos pretos instalados sobre algum telhado ou laje. Juntas, essas mini usinas somam 44,6 gigawatts de potência, o equivalente a 3 usinas de Itaipu, e devem chegar a 4 Itaipus e meia até 2029, segundo o operador nacional do sistema. O impacto desses subsídios cresceu então num ritmo acelerado. Eles eram de 2 bilhões e 800 milhões de reais em 2022, passaram para 11,6 bilhões em 2024 e até outubro de 2025, então só nesse ano aqui, já chegavam a 10,2 bilhões de reais. Esses valores todos são compensados na tarifa de quem não tem energia solar, ou seja, de quem continua totalmente dependente da rede elétrica tradicional. E com o tempo, esse incentivo virou um negócio. Empresas passaram a criar cooperativas e vender planos de energia solar remota, transformando o modelo de alto consumo em comércio de energia subsidiada. Isso é ilegal, tá? Porque o sistema de geração distribuída foi criado para uso próprio, não para revenda. Só que a prática se espalhou mesmo assim. Em resposta, veio o Marco Legal da Geração Distribuída, aprovado em 2022, e ele criou um regime de transição. Então, a partir daí, quem instalou painéis até o prazo do comecinho de 2023 manteve o direito à isenção até 2045. E quem veio depois passou a pagar gradualmente a tarifa do fio até chegar a 100% em 2029. Só que o resultado disso foi uma corrida. Milhares de novas conexões foram feitas antes do prazo e o peso dos subsídios aumentou ainda mais, como a gente viu agora há pouco. Mas esse é o aspecto econômico do problema. Vamos para o aspecto técnico, então. A geração distribuída, pulverizada em milhões de telhados, tornou mais difícil o trabalho do operador nacional do sistema, que é quem precisa equilibrar em tempo real a oferta e a demanda de energia no Brasil. Durante o dia, especialmente entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, tem um excesso de energia solar sendo injetada na rede, justamente quando o consumo é menor. Diferente das grandes hidrelétricas e térmicas, que podem ser controladas à distância, os painéis solares não podem ser desligados de forma centralizada. Em agosto de 2025, por exemplo, bem no Dia dos Pais, o sol foi tão intenso que a energia solar chegou a 40% de toda a eletricidade do país ao meio-dia. Aí o ONS precisou reduzir 17,5 gigawatts de geração de outras fontes, principalmente hidrelétricas, para evitar um colapso. Foi um alerta claro de que o sistema estava ficando muito vulnerável. Esse tipo de ajuste é conhecido como curtailment e ele tem se tornado cada vez mais frequente. E ele gera um outro tipo de tensão.
Usinas eólicas e solares centralizadas, que investiram sim bilhões, estão sendo obrigadas a interromper parte da produção. Então, de um lado, os grandes geradores estão reclamando que estão sendo punidos por ter investido. E do outro, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, diz que o problema, na verdade, é de mercado, que as distribuidoras e as grandes empresas não gostam da geração descentralizada porque ela reduz o volume de energia que elas estão vendendo. Então, para lidar com tudo isso, o governo e a ANEEL estão estudando novos mecanismos. Uma das ideias é o leilão de capacidade, que paga não só pela energia gerada, mas também pela confiabilidade da usina, a segurança de que ela pode fornecer energia quando o sistema precisa. Outras soluções em discussão envolvem megabaterias e usinas reversíveis, que podem armazenar o excedente do meio-dia e liberar à noite. Mas essas alternativas ainda estão em fase de planejamento e, claro, custam bem caro. E sem ingenuidade, tem interesse aqui de todos os lados. Os grandes consumidores reclamam de ter que pagar a conta dos muitos subsídios do setor elétrico, inclusive dos que beneficiam os painéis solares. As empresas que geram energia centralizada e que também receberam muitos subsídios nas suas usinas eólicas e solares, vale dizer, elas estão com medo de acabar quebrando financeiramente por conta dos cortes impostos pelo ONS e que tem relação com a energia gerada pelos painéis das casas. E as empresas e consumidores que se beneficiam dos painéis solares argumentam que a MMGD é vital para a diversificação de fontes, que os incentivos levaram a muitos investimentos, empregos e ampliaram a capacidade energética do Brasil. O que começou como um símbolo de modernização e sustentabilidade acabou se tornando um desafio econômico, técnico e regulatório. A energia solar continua sendo essencial para o futuro, mas o Brasil precisa dar um jeito de equilibrar o sistema, garantindo que o avanço de uma fonte limpa não crie instabilidade na rede ou qualquer outro tipo de distorção econômica. A energia solar deu certo e deu certo até demais. O país conseguiu multiplicar a produção limpa descentralizada, mas não preparou o sistema elétrico para essa nova lógica. A luz do sol é gratuita, mas a estrutura que permite transformá-la em eletricidade e manter essa eletricidade circulando de forma estável tem um custo. E, por enquanto, esse custo está sendo dividido de um jeito bem